Fala pessoal, tudo bem? Você quer saber um pouquinho mais sobre uma das maiores empresas de tecnologia financeira do Brasil? Quer entender como funciona ela e também ter uma visão de longo prazo para investimentos? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Sinqia, uma empresa de tecnologia financeira e que vem crescendo ano após ano através de aquisições e principalmente pelo crescimento desse mercado de tecnologia. Então, se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold. É uma estratégia que eu gosto demais de fazer com o meu portfólio e aos poucos eu estou compartilhando um pouquinho mais dessa estratégia com vocês. E eu acredito muito no pensamento no longo prazo, na tomada de decisão, principalmente nos investimentos. Então, se você gosta desse assunto, não se esquece de se inscrever aqui no canal, aproveita e já deixa o like, isso é super importante para a gente chegar em mais pessoas. A Sinqia é um dos 5 maiores players no mercado extremamente pulverizado. As receitas são bem diversificadas entre os players desse mercado e se a gente for olhar, os 5 maiores players representam menos de 25% do tamanho do mercado. Com base nisso, a gente consegue ver que é um mercado extremamente pulverizado e tem bastante concorrência nele, consequentemente uma alavancagem para inovação e também para novas tecnologias. Gosto muito desse case. A companhia está posicionada em um mercado grande, de alto crescimento e fragmentado. Ela também tem um histórico inorgânico comprovado e também um pipeline robusto de aquisições por vários lugares do país. É incrível a capacidade, e eu vou mostrar logo mais no vídeo, a quantidade de aquisições que a Sinqia fez no decorrer dos últimos anos. Com base nisso, a gente vê um crescimento orgânico alavancado, principalmente pelas aquisições dos menores players desse mercado. Isso é uma tendência que a gente vê nesse mercado, principalmente dos grandes players irem comprando e adquirindo os menores, principalmente para unir forças no mercado que é extremamente pulverizado. E assim que a gente vê um histórico muito forte, principalmente da diretoria, ou seja, de um conhecimento muito grande desse mercado, principalmente pela experiência do board em vários anos desse setor e também um track record comprovado de resultados todos os anos. A companhia opera com vários softwares, principalmente para bancos, fundos, empresas de previdência e também de consórcios. Ela tem um range muito grande e eu vou entrar mais a fundo no vídeo explicando cada ponto aqui para vocês, para entender melhor como que a Sinqia funciona e também para a gente ter um olhar de longo prazo para verificar aonde essa empresa tende a chegar e aonde que a gente espera chegar e também se faz algum sentido a gente montar a posição nesse ativo, nessa empresa. Também na parte de serviços, a companhia oferece a questão do outsourcing, que é um acordo em que uma companhia contrata a outra com a responsabilidade de planejar a operação e também de fazer ela internamente. Às vezes até transferindo colaboradores de uma empresa para outra para tocar a operação em que uma contrata. E assim que faz exatamente isso, ela oferece esses serviços para várias empresas que necessitam tanto de tecnologia financeira como da parte de software, além da parte de consultoria, principalmente para pequenas empresas que querem começar a ter um software mais robusto, principalmente em serviços financeiros e também internamente dentro de casa, na questão de ERP, fluxo de caixa, tesouraria, dentre várias outras demandas que o negócio vai trazendo ao longo da operação, principalmente pela complexidade que os negócios vão tomando à medida que eles vão crescendo de faturamento. Dentro desse mercado super pulverizado, a Sinqia é a maior fornecedora de software de serviços financeiros dentro do Brasil. E vou trazer para vocês aqui alguns dos destaques que corroboram para essa tese de investimento. O primeiro deles é que a companhia trouxe 27% de crescimento em receita líquida todos os anos, ou seja, de 2004 a 2019, a companhia vem com esse histórico que é excelente. A gente consegue ver isso principalmente em empresas de tecnologia que conseguem uma questão de crescimento muito forte. Um outro ponto super importante é 85% da recorrência de receitas. O que a gente consegue extrair disso? Que ela tem uma base de clientes muito consolidada. A recorrência, assim que o cliente entra na companhia, a tendência dele ficar ano após ano é muito grande. Então esse é um ponto que eu gosto bastante, ver em histórico, em qualidade dos serviços e principalmente pelo aceite, pela demanda que essas empresas têm em relação aos serviços e aos softwares da Sinqia. E a gente pode ver um valor super expressivo de 147 milhões em contratos recorrentes na unidade de software e que não vão acabar num curto espaço de tempo.
Em relação aos destaques de M&A, a gente pode ver 14 aquisições realizadas desde o primeiro aumento de capital em 2005. A gente vê também mais de 230 empresas-alvo de M&A mapeadas que podem ser adquiridas nos próximos anos. Como eu comentei no início do vídeo, é um mercado extremamente pulverizado e com vários players. E também a companhia está super bem capitalizada, com mais de 300 milhões de reais para financiar as novas aquisições. E é um ponto que é muito importante ver que esse valor está dentro do caixa bruto da companhia, não sendo necessário a parte de endividamento e também de funding de terceiros para fazer frente a essas novas demandas de aquisição. E para mostrar um pouco do histórico da companhia, a gente pode dividir ela em 3 ciclos, ou seja, o primeiro é um crescimento de 10 vezes, principalmente quando ela era uma fintech, ou seja, uma startup que recém estava começando a operação. Isso a gente divide dos anos 2004 a 2012, em que ela fez 5 aquisições. Depois no segundo ciclo, ou seja, que foi feito um IPO de 40 milhões de reais e também uma emissão de debêntures de 50 milhões para fazer frente ao caixa das 9 aquisições que ela fez, a companhia conseguiu um crescimento de 3 vezes nesse período, de 2013 a 2019. E agora a gente está entrando no terceiro ciclo previsto pelo board da companhia, que é um follow que sai de 175 milhões de faturamento, chegando em valores próximos em 2024 de 360 milhões de reais. Vamos esperar para ver como é que vai se comportar essa previsão, e a gente pode ver que a companhia tem uma tendência de quase dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. E esse crescimento com certeza vai ter que ser feito via aquisições dos players menores. Em relação à relevância da carteira, a companhia está presente em todo o sistema financeiro do Brasil, com uma plataforma super abrangente e principalmente escalável, para ela conseguir atender os clientes e cada vez mais negócios que necessitam dos serviços e também dos softwares da Cinqua. Esse é um ponto muito bacana que a gente pode ver de tecnologia, que em tese são produtos e serviços super escaláveis, ou seja, não precisa de muito investimento para conseguir dobrar de tamanho. E esse é um ponto que a gente olha muito forte na questão de longo prazo para ver qual o esforço, o que a companhia vai ter que mexer, vai ter que fazer de esforço para conseguir fazer crescimentos maiores no longo prazo. Em relação aos clientes da carteira, vou trazer para vocês algumas informações que vai ser super interessante. Trazer o gráfico aqui para vocês e a gente pode ver uma divisão na parte de bancos, fundos, previdência, consórcio e serviços. Em cada uma dessas categorias, a gente vê uma base muito grande de clientes que compõem a base da companhia. E o outro ponto super interessante nessa informação é que são clientes com faturamento relevante, com operações estruturadas. Poucos deles vão sair do mercado nos próximos anos. A maioria deles são clientes gigantescos e que a companhia conseguiu essa inserção no mercado. Então isso é importantíssimo da gente olhar para fazer frente no longo prazo. Clientes com receita recorrente, consistente e também uma divisão muito interessante dos negócios. Óbvio que a abertura da receita, que é uma informação que eu vou trazer logo mais, está predominantemente no software, que é vinculado aos bancos, mas a gente consegue ver uma divisão muito interessante da base de clientes. Agora a gente consegue ver a abertura de receita, ou seja, 72% do faturamento da Cinqua está vinculado aos produtos de software que ela oferece principalmente para bancos, fundos, gestão de previdência e de consórcios. E do outra parte a gente tem 28% do faturamento que está vinculado a serviços, a alocação de profissionais dentro de outras companhias e também a parte de consultoria de negócios, desenvolvimento e transformação digital dessas companhias que ela presta serviço. Gosto muito dessa abertura porque demonstra uma abertura do faturamento, ou seja, ela não fica vinculada a uma espécie de companhia ou uma espécie de serviços. Isso é super importante quando a gente vai olhar o escopo do negócio e também a qualidade de crédito dos clientes. E para trazer os drivers de crescimento, a gente vê alguns pontos super importantes que fazem base na tese de investimento da Sinqia. O primeiro deles são os bancos menores, que estão aproveitando essa transformação digital para conseguir fazer crescimento das suas operações. E esse é o ponto que a Sinqia traz muito forte, que ela traz os serviços e também as ferramentas necessárias para que esses bancos menores consigam fazer frente e ter operações mais robustas e de qualidade para os seus clientes. O segundo são empresas não financeiras que elas estão expandindo seu ecossistema financeiro digital para conseguir ampliar o seu portfólio.
E nesse ponto a gente vê dois setores muito importantes, que é a parte de comércio e indústria, ou seja, eles já têm uma operação que roda tanto vendendo, principalmente vendendo seus produtos e serviços, mas na parte do comércio e da indústria a gente consegue ver que cada vez mais essas áreas estão entrando na parte de serviços financeiros para conseguir trazer mais uma frente de negócio nas suas operações. E aí a Sinqia também entra com seus softwares e seus serviços para esses dois setores. E capitaneando esses drivers de crescimento, a gente vê principalmente as fintechs e as startups. Essas lideram a tendência de desintermediação de transações financeiras, trazendo soluções disruptivas e incumbentes. E essas estão trazendo principalmente inovações e tentando acompanhar esse mercado de transformação digital que a gente está vendo que cada vez mais tem players nesse mercado. Trazer um gráfico aqui para vocês em que a gente consegue ver que o mercado cresceu em média 11,7% nos últimos 7 anos. É um valor bem expressivo, principalmente pelo histórico da economia e do PIB brasileiro nos últimos anos, um crescimento em ritmo acelerado de 2 dígitos. E esse é um mercado impulsionado principalmente por novos players disruptivos, enquanto os incumbentes investem para conseguir a manutenção de serem competitivos. Entrando mais a fundo nessa questão dos incumbentes, a gente vê algumas principais instituições tradicionais que elas estão conseguindo investir em plataformas digitais. Essa migração de instituições tradicionais para a parte do digital só é possível com serviços e com os softwares da Sinqia. E é aí que entra essa questão de crescimento de longo prazo e também de abertura de receita, que são pontos que eu vejo com muito bons olhos nessa questão da gente fazer o buy and hold, comprar o papel e carregar ele por vários e vários anos para conseguir surfar essa onda de crescimento da companhia. Também um ponto super positivo é que a companhia ela é líder de um setor sem outro player dominante e automaticamente ela acaba sendo um consolidador natural. Só para vocês terem uma ideia, é um mercado de quase 4 bilhões de reais e a Sinqia tem um share super baixo, que de apenas 4,3%, ou seja, ela é líder desse mercado com um share extremamente baixo, que não chega a 5%. Se a companhia conseguir fazer aquisições pontuais importantes para a operação, com certeza a companhia vai abranger, vai conseguir fazer parte de um share muito maior que isso, consequentemente aumentando seu tamanho, faturamento e espero bastante EBITDA e lucro líquido. Em relação à receita, o que a gente consegue ver? Ano após ano, um aumento desse faturamento, dessa receita líquida. A companhia fechou 2019 com uma receita líquida de 175 milhões. E agora a previsão em 2020 é dela conseguir um crescimento de 8%, chegando a 185 milhões de reais de receita líquida. Como vocês podem ver, ela é uma small cap, ela tem bastante pontos a crescer de faturamento para chegar em faturamentos mais robustos de 250, 300, 500 milhões de reais. E com certeza com esses dados, há sim uma tendência de crescimento da operação, de crescimento das margens e principalmente de aquisições de players no curto e médio prazo. Um ponto importante que eu gosto de trazer aqui é que a companhia ela conseguiu fazer um aumento de receita, que eu trouxe no outro gráfico, e ela conseguiu um aumento de receita principalmente sem baixar a margem EBITDA. Ela fechou 2019 uma margem EBITDA ajustada de 12%, e é um ponto super importante aqui da Sinqia, a manutenção desse EBITDA em patamares de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Espero muito que a companhia consiga fazer a manutenção dessas margens, principalmente do EBITDA ajustado, num número acima de 20 milhões de reais nos próximos anos. A gente vê uma margem bruta de 33% na operação, que é um valor extremamente confortável, que a gente vê isso principalmente em empresas que são de giro, e também um lucro bruto no último ano de 57,9 milhões de reais. Gosto muito desse aumento do lucro bruto. Olhem que interessante, a companhia em 2016 teve um lucro bruto de 28,9 milhões de reais, ou seja, é um salto gigantesco de crescimento em questão de 3, 4 anos, e imagine o que pode acontecer se a companhia conseguir fazer as aquisições pontuais que ela está querendo e principalmente ela conseguir aumentar o share para um patamar perto de 10%. Isso significaria dobrar de tamanho dentro desse mercado. Entrando um pouquinho mais a fundo na questão de endividamento, a companhia fechou 2019 com uma dívida bruta
de 100 milhões de reais. Agora a gente teve uma queda de 6 milhões de reais no último trimestre, algo em torno de 95 milhões de reais, mas a companhia ela se mantém capitalizada para financiar o plano de consolidação. Ela tem caixa líquido para fazer frente às aquisições. Esse patamar agora, quando eu faço a gravação desse vídeo, é algo perto de 250 milhões de reais. Então, pessoal, para ser para vocês um pouquinho mais das informações da Sinqia, como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que gosto muito de tecnologia. Eu sempre acredito que a tecnologia ela vem para nos ajudar como pessoa, como empresa, como sociedade, como nação, enfim, pensando muito mais a fundo do que simplesmente a questão de investimento. Então, a Sinqia ela consegue trazer vários pontos em que eu acredito, tanto na estratégia de investimento, quanto dos setores. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu gosto de investir em setores, ou seja, eu faço a diversificação de setores em que eu gostaria de investir e dentro desses setores eu escolho as empresas que me satisfazem mais em relação a números e também a olhar de longo prazo. Então assim que com certeza ela tem a gente pode ver nas informações que ela tem um histórico muito bom de aquisições. Óbvio que é uma operação ainda que não tem o mesmo tamanho de outras, mas consequentemente ela tem uma questão de crescimento muito forte. E quando a gente vai olhar com o holder, é muito importante a gente ter algumas empresas, alguns investimentos pontuais em que a gente pode ter uma questão de valorização mais rápida da carteira. Ela consegue turbinar em anos bons e também quando a gente tem alguns anos ruins, com certeza elas vão mexer um pouquinho mais no nosso patrimônio e também na variação. É importante a gente colocar que aqui tem um olhar muito de longo prazo quando eu faço alguma análise, principalmente a gente não está olhando no curto, com certeza esse papel pode variar no curto prazo, principalmente em razão de oscilações de economia, parte macro, dólar, enfim, tem uma série de razões que a gente pode olhar no curto prazo, mas você sabe que esse não é o foco aqui do canal. Eu sempre prego muito a questão de longo prazo, principalmente para fazer parte da companhia e para realmente ser um sócio dela, um investidor, um acionista com foco em ajudar a empresa e também os serviços em que ela presta. Bom, pessoal, passei um pouquinho mais da análise das ações aqui da Sinqia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu acho importantíssima essa interação que a gente tem aqui no YouTube. Eu respondo todos os comentários, estou sempre muito presente aqui no YouTube e gosto muito dessa interação aqui com vocês. Se te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo. Também se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo, principalmente de investimentos aqui no Brasil e também no mercado americano, onde cada vez mais eu estou fazendo aportes e entendendo um pouquinho mais dele. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!